Quantos desportos fazem parte dos Jogos Paralímpicos? Tal como nos Jogos Olímpicos, nos Jogos Paralímpicos, o número de desportos incluídos no programa tem estado em constante aumento, contando atualmente com 23 desportos paralímpicos. Interessante que desses 23, a maioria consiste em aproveitar os desportos olímpicos já existentes e adaptá-los aos atletas participantes. Por exemplo, voleibol, natação, powerlifting, equitação, remo, todas modalidades tanto olímpicas como paralímpicas. Porém, existem duas que foram criadas a pensar na inclusão e desenhadas especialmente para atletas com deficiência, o goalball e bóssia. O primeiro, criado em 1946, num esforço para reabilitar veteranos com deficiência visual e destinados exclusivamente a atletas com essa incapacidade, não é muito conhecido em Portugal, o que não se pode dizer sobre bóssia. O que é bóssia? Durante muitos anos, o bóssia foi praticado como atividade de lazer e tal mantinha-se até os Jogos Paralímpicos de Nova Iorque, em 1984, ano em que foi apresentado como desporto de competição. Atualmente, é praticado em mais de 50 países por pessoas com paralisia cerebral ou condições neurológicas relacionadas que implicam a utilização da cadeira de rodas. Como são classificados os atletas? Todos os eventos incluem homens e mulheres e apresentam competições individuais, de pares e por equipas. No entanto, essas não são as únicas divisões existentes e os atletas são classificados em diferentes categorias com base nas suas habilidades físicas e, em alguns casos, cognitivas. E isso chama-se classificação funcional desportiva. No caso de bóssia, as classes são BC1, BC2, BC3 e BC4. Ainda vamos voltar a falar sobre isto em outras modalidades paralímpicas, mas tal classificação é feita para garantir uma competição justa e equilibrada, permitindo que atletas com diferentes tipos de deficiências compitam em igualdade de condições. Quem determina as classes dos atletas? As classificações na bóssia e outras modalidades são determinadas por uma equipa médica que avalia os atletas, assegurando que eles competem numa classe que reflete o seu nível de habilidade. Desta forma, garante-se que todos os atletas têm uma oportunidade justa de competir e vencer, independentemente da natureza da sua deficiência. Para exemplificar melhor, dentro das classes BC1, BC2 e BC3 estão os atletas com paralisia cerebral ou condições semelhantes que afetem todo o corpo, necessitando de auxílio de um assistente para posicionar a cadeira de rodas, passar as bolas ou estabilizar o corpo, mas nunca interferir na jogada. Por outro lado, integrados na BC4, encontram-se os atletas com deficiências físicas severas que não são causadas por paralisia cerebral, como lesões medulares ou distrofia muscular. Ou seja, eles têm melhor controle das mãos e braços do que os atletas das restantes categorias, mas ainda possuem limitações significativas. Não utilizam rampas, lançando as bolas manualmente e não têm assistentes no campo. Como decorre o jogo? Um jogo consiste em 4 rondas nas provas individuais e de pares e em 6 rondas na competição por equipas. E o objetivo consiste em lançar as bolas do jogo de modo a que se aproximem o mais possível de uma bola-alvo especial, chamada jack. Quantas medalhas paralímpicas de bóssia tem Portugal? Bóssia continua a ser uma das modalidades com maior contributo para o medalheiro, com os seus atletas a conquistar 26 medalhas, sendo que 8 são de ouro. Permanecendo na história como campeões paralímpicos, ficam António Manuel Baltazar, Maria Helena Martins e António José Mateus, com ouro em equipas mistas nos Jogos de Nova Iorque, Stoke Mandeville, 1984. João Alves, António Marques e Maria Melo, com ouro em equipas mistas C1, C2 em Seul, 1988. Armando Costa e José Macedo, com um ouro em pares mistos C1 e José Macedo ainda com ouro individual em C1 em Atlanta, 1966. Feito que voltou a repetir 4 anos depois em Sydney, com ouro individual em BC3. João Paulo Fernandes, Fernando Ferreira, Cristina Gonçalves e António Marques, com ouro em equipas mistas BC1 e BC2, e João Paulo Fernandes ainda com ouro individual BC1 em Atenas, 2004. João Paulo Fernandes com ouro em individual BC1 em Pequim, 2008. Quantos atletas participam nesta edição dos Jogos Paralímpicos? Nesta edição teremos a participar
Ana Correia, Ana Sofia Costa, André Ramos, Carla Oliveira, Cristina Gonçalves, David Araújo e José Gonçalves. Ao contrário de Bóssia, que leva a Paris 7 atletas, powerlifting será representado apenas por um. Mas que atleta? Após a sua participação em Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016 na modalidade de natação, Simone Fragoso volta em 2024, mas já como atleta de powerlifting, entrando assim na história por não só conseguir participar em várias modalidades, como também sendo a primeira atleta português de powerlifting. O que é o powerlifting? Com 10 categorias de peso no total, 5 para homens e 5 para mulheres, para powerlifting entrou na agenda paralímpica em 1974. Os atletas competem na prova de supino, ou seja, o levantamento de peso deitado de costas no banco. São-lhes dadas 3 tentativas e o vencedor é o atleta com o maior peso levantado. Quantas medalhas paralímpicas tem Portugal?